Passados mais de 500 anos, fica claro que a reforma de Lutero e as tantas outras seguramente colaboraram na construção do ser moderno, daquilo que distinguimos como ocidental e principalmente do que identificamos por cristão. Do ponto de vista político, a Carta à Nobreza Alemã demarcou os primórdios das muitas rupturas que houve em relação ao centro do poder em Roma. E do ponto de vista teológico, o conteúdo das 95 teses e os desdobramentos doutrinários do pensamento luterano preconizaram uma forma nova de experimentar a espiritualidade cristã, profundamente intrincada com a filosofia humanista, com a arte renascentista, com a ética capitalista, com a política dos estados nacionais e também com a espiritualidade leiga. A reforma é, ao mesmo tempo, causa e consequência desse novo tempo que se instituía, a modernidade. Foi o Max Weber quem tentou exprimir uma face dessa relação num livro chamado A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Com o advento do protestantismo, a cultura católica dominante sofreu uma profunda transformação. A lógica do perdão por meio de indulgências compradas, a proibição da usura e o elogio do ócio foram convertidos pela ideia de que a salvação é fruto exclusivo da providência divina, que, por sua vez, e esse detalhe é fundamental para a compreensão, enxerga no trabalho humano a face da vontade de Deus. Para o protestante, o trabalho enobrece, pois é parte de uma rotina que afasta do pecado. Essa mudança no comportamento social suscitou uma abrupta mudança no cenário econômico. Se o católico trabalhava para viver, o protestante vivia para trabalhar. Obviamente, o modo de vida baseado na fé protestante contribuiu para o acúmulo de capitais e as exclusões decorrente dessa visão egocêntrica da realidade, mas inspirou no indivíduo o sentimento de quem se enxerga como sendo capaz de gerir a sua própria vida. É a permanente tensão entre egoísmo de um lado e autonomia do outro. Há, todavia, outros fatores indispensáveis para que a gente compreenda a reforma e que passam pela reflexão, por exemplo, sobre o sacerdócio universal de todos os cristãos, doutrina que relativiza o lugar dos sacerdotes e fragiliza o poder social da Igreja, e ainda a reflexão a respeito dos solas, sola scriptura, sola fide, sola gratia. A Escritura como única fonte formal da doutrina, o que fragilizava o espaço da Igreja institucional. A fé como único meio de adesão à obra realizada por Deus na vida humana, que concedia radical autonomia ao indivíduo, que passava a ser visto como alguém com comunhão direta com Deus, sem as intermediações de uma instituição. E, notadamente, a graça de Deus, que, sem qualquer merecimento humano, age em benefício da pessoa. O surpreendente nessa estrutura é que, em certo sentido, a graça, a ideia da graça, relativiza todas as anteriores. Independente de uma doutrina, da escritura ou da adesão por meio da fé, o cristão protestante tem a sua espiritualidade calcada numa visão mais livre de Deus, uma divindade que ama graciosamente e outorga benefício aos seus filhos por pura liberalidade, generosidade, amorosidade, graciosidade. Se é verdade que a doutrina da graça precisa ser lida ao lado de um conceito de justiça, para que a gente não caia numa visão irresponsável da existência, é verdade também que essa mesma doutrina da graça faz com que se rompa com o ciclo opressor das relações de causa e consequência e de dominação também. Pela lógica da graça, a vida e a liberdade humana ganham autonomia. Por isso, talvez, o próprio desenvolvimento do protestantismo tenha, passo a passo, se afastado dessa tese germinal, original da graça. A instituição, as instituições, não suportam essa dinâmica da liberdade.
Na gênese do protestantismo está uma visão de Deus profundamente revolucionária, pautada pela graciosidade. E essa teologia muda radicalmente a antropologia. O ser humano passa a ser considerado sob a lógica da liberdade. Deus e o ser humano se encontram, se experimentam mutuamente numa livre comunhão. Nessa forma de ver as coisas, habita potencialmente a principal característica da modernidade, o individualismo, com suas contradições, os seus desdobramentos políticos, a democracia, econômicos, o socialismo, o liberalismo, jurídicos, o Estado de Direito, sociais, educação, cultura e psicológica, egoísmo e autoconfiança. Os protestantes foram, assim, denominados em razão do protesto de Lutero perante a instituição romana. Há, todavia, mais do que isso em pauta. Protestar é um ingrediente humano por excelência, que é impossível de ser contido por qualquer instituição que seja. E só há impulso para o protesto quando ocorre ao mesmo tempo insatisfação com o estado atual de coisas e fé na transformação desse estado de coisas. Por isso, hoje, os protestantes não necessariamente estão exclusivamente nas igrejas protestantes. Não podem ser confundidas com determinadas expressões institucionais do cenário evangélico brasileiro, por exemplo. Mas os protestantes estão em todos os cantos onde está gente reclamando por uma sociedade de solidariedade, de justiça social, de ética, mesmo que sem o colorido da própria fé religiosa. Do mesmo modo que as instituições religiosas têm se esforçado, às vezes, infelizmente, por matar as sementes do protesto, é fato também que há protestantes entre os crentes, agnósticos e entre até ateus. Isso é muito bom, afinal, a vida exige uma fé genuinamente protestante, que saiba ao mesmo tempo promover a denúncia e alimentar a utopia. Esse é o segredo da reforma protestante, uma mescla permanente de valorização do indivíduo e potencialização da liberdade humana.